de assalto à política pública para os seus interesses particulares. Bom, dentro da sua proposta, dentro da ideia do seu partido, nós vamos, assim, fazer uma indagação bem explícita que será feita para todos os candidatos. Que medidas devem ser tomadas nos próximos anos, em nível municipal, para que a Prefeitura de Ananindeua possa estimular a economia e gerar empregos, candidato? Para nós, esse é um tema caríssimo, fundamental e que nós vamos enfrentar de forma muito competente. Primeiramente, que a gente tenha um entendimento, e vai ter, obviamente, um momento de discutir segurança pública, mas que a segurança pública, que hoje é um problema seríssimo, em todas as cidades brasileiras sofrem com esse problema, a região metropolitana está muito violenta, Ananindeua é a 7ª cidade mais violenta do Brasil. Nós queremos dizer que nós vamos estimular a geração de emprego e renda também. Outras políticas que nós vamos falar lá na frente para combater a violência. Então, esse estímulo de geração de emprego e renda em Ananindeua se dará de várias formas. Uma delas é que nós vamos construir em Ananindeua um banco municipal que financie o pequeno empreendedor e que financie aquelas pessoas que mais necessitam de uma política pública que chegue para... Muitas vezes falta um elemento básico, a pessoa precisa de por exemplo, uma máquina de bater açaí, uma máquina de costurar para poder gerar a sua economia, poder fazer com que tenha ali uma geração de renda para a sua família e não tem. Então nós não vamos fugir desse problema, nós vamos investir em um banco municipal, nós vamos trabalhar com a profissionalização da juventude através de parcerias e vamos lutar para que tenhamos uma escola técnica também na Ananindeua, para que nós possamos ter essa juventude sendo atendida por essa profissionalização, mas também sendo utilizada como mão de obra no comércio local, e para isso nós vamos chamar os empresários locais de Ananindeua, a ACIA, que é a Associação Comercial e Industrial de Ananindeua, vai fazer parte desse debate para que nós possamos fazer uma política pública de geração de emprego para a juventude. Nós chamamos isso do emprego jovem, que será uma política de governo. Então, o Banco do Povo, essa questão do emprego jovem, e, obviamente, nós vamos fazer um recadastramento multifinalitário na Ananindeua. Quem não pode pagar o imposto, vai ser isento do imposto. E nós vamos ter um imposto progressivo para poder fazer uma arrecadação justa também, sem que a gente precise penalizar o nosso povo com isso. Candidato Beto Andrade, a questão da educação, que é uma questão seríssima. Recentemente foi divulgada pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB 2015, que avalia o desempenho dos alunos da educação básica e do ensino médio. E esses dados são exatamente referentes ao ano de 2015. Segundo o INEP, as escolas particulares tiveram um desempenho melhor que as escolas públicas, com um IDEB médio de 6,1, enquanto que os colégios públicos tiveram média de 4,3. O que o candidato Beto Andrade, do PSOL, pretende fazer para melhorar a educação pública e tentar mudar essa realidade? Eu estou muito à vontade nessa pergunta, porque eu sou professor da Rede Estadual de Ensino, coordeno hoje o maior sindicato da região norte do país, que é o Sintep, e com muito orgulho, porque luta por uma educação pública que dignifique o filho da classe trabalhadora. Minha filha estuda em escola pública e eu sei o que é passar na pele o problema da escola pública de todas as formas. Eu quero te dizer uma coisa importante, Edson. Esse dado que você relatou aí é a média nacional. O Pará é o penúltimo no ensino médio e o último no ensino fundamental. Então, a Ananindeua está entre as 1.000 piores cidades, está lá na posição 4.300, mais ou menos, no IDEB. Ou seja, a média nacional, nós estamos abaixo dessa média que você citou aí, muito abaixo, inclusive, e nós queremos, primeiramente, buscar que o Plano Nacional estabelece uma meta para a Ananindeua, nós vamos buscar essa meta, mas como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos valorizar, primeiramente, o trabalhador da educação. Isso é importante, não só o trabalhador da educação, o serviço público precisa ser valorizado como um todo, qualificação, salário digno, justo, de acordo com as possibilidades do município, nós vamos fazer. Em Ananindeua, o principal, só podemos falar que tem uma máquina e tem o Estado presente lá porque existe o servidor público, porque não existe política pública organizada em Ananindeua. Então, nós queremos valorizar o trabalhador da educação para que ele possa efetivamente melhorar a sua relação do ensino-aprendizagem naquela escola. Mas mais do que isso, nós não queremos uma educação apenas limitada por metas. As metas são importantes, que nos apresentam um horizonte para ser alcançado, mas nós não queremos que o nosso aluno seja treinado para alcançar uma meta. Nós queremos um aluno educado para poder dialogar com a sua relação da sua vida, da sua comunidade, para ser um cidadão efetivamente. Então, esse investimento a Ananindeua vai ter. A Ananindeua vai ter currículo na sua escola pública, e isso vai ser importante para a gente resgatar a autoestima também dos trabalhadores da educação. Com a GNS, que todo mundo, a gratificação de nível superior que foi retirada, com valorização, com merenda
merenda escolar digna, porque o aluno tem que ficar na escola, ser preservado lá. Então, merenda escolar, estrutura física é importante, garantia de segurança nas escolas e a valorização do servidor público e dos professores e trabalhadores da educação. Só queria esse dado que nós realmente mostramos foi de uma forma genérica, né? Apesar de no Estado, se o senhor quiser até fazer algum ligeiro comentário dentro do tempo, é com relação à média no Pará, até que subiu, que era o 26º pior do Brasil, foi para o 22º, quer dizer, ainda há lentidão, mas houve algum crescimento e vocês têm méritos nisso, né? Eu diria que essencialmente por causa de quem está na ponta. Infelizmente não temos a política pública garantida pelo governo do Estado para que se tenha uma meta audaciosa e nos governos municipais tem sido sofrível também em relação à educação. Então, essa média que foi melhorada no estado do Pará, em certa medida foi por conta de algumas prefeituras que avançaram, mas naquilo que é o essencial para o governo do estado, que não é o que está em tema em debate aqui, que é o ensino médio, o Pará não avançou significativamente, continua nas últimas posições, na penúltima, na verdade. Tá, foi só para aproveitar e fazer um reparo em função da pergunta que foi de uma forma genérica. Qual deve ser a medida prioritária adotada pelo prefeito que assumir em 2017? E nós poderíamos perguntar mais ainda, qual seria a área prioritária? Fundamental esse debate, né? Nós estamos no meio de uma crise política, econômica, social muito grande no Brasil. Mas nós dizemos que o povo trabalhador e quem está na periferia sempre esteve numa crise, né? Hoje se aprofundam os problemas, mas a crise nunca foi superada para a nossa população mais pobre principalmente. Eu queria dizer que nós vamos primeiramente auditar as contas da prefeitura. É uma prefeitura que não é uma prefeitura pobre, não é uma das mais ricas também do Brasil, claro, mas não é uma prefeitura pobre. Circulam lá, o nosso PIB é cerca de 700 milhões de reais, repasse da União e do Estado chega a cerca de 500 milhões, ou seja, é um município dependente, obviamente, da União e do Estado, mas há recursos que chegam para o município de Ananindeua que deveriam ter melhorado e alterado a paisagem da cidade, inclusive. Por exemplo, nós tivemos cerca de 400 milhões investidos nos últimos 5, 6 anos em obras do Parque Ananindeua, que infelizmente até hoje não foram concluídas e muitas delas nem sequer saíram das primeiras etapas. Nós queremos garantir que as obras que foram começadas em Ananindeua sejam concluídas. O dinheiro é público, a gente sempre diz isso, não é dinheiro do prefeito, não é dinheiro do vereador, o dinheiro é da população e é dinheiro federal que está lá, infelizmente. Então nós vamos auditar as contas públicas, vamos estimular a economia porque sabemos, mas a área principal que nós queremos trabalhar em Ananindeua, obviamente, educação é importantíssimo para nós, saneamento básico é importantíssimo, mas a saúde pública não pode mais esperar. Nós queremos, dentro da saúde pública, fazer uma revolução naquele município.